Warren Buffett colocou 35 bilhões de dólares em uma única ação, não num fundo, não num índice, em uma empresa só. E o motivo real por trás dessa decisão é algo que a maioria dos analistas ainda não entendeu. Tem algo nessa posição que passou despercebido para quase todo mundo que cobriu essa história. Uma camada mais funda, que muda completamente como você deveria pensar sobre EPL no seu portfólio. Até o final desse vídeo, você vai ver exatamente o que Warren Buffett enxergou. E por que isso pode ser mais relevante para você, investidor brasileiro, do que parece à primeira vista. Vamos começar pelo número bruto. 35 bilhões de dólares. Escreve isso no papel e olha bem. Isso é aproximadamente 175 bilhões na cotação atual do dólar. É mais do que o valor de mercado de várias das maiores empresas listadas na B3, numa posição só. Mas o número mais impactante não é esse. Quando você olha o portfólio total da Berkshire Hathaway, a posição em EPL representa em torno de 40% de todo o portfólio de ações da empresa. 40%. Um homem que construiu sua fortuna inteira em cima do princípio da diversificação apostou quase metade do seu capital em bolsa numa única empresa de tecnologia. Isso deveria te fazer parar e pensar. Por quê? Porque Buffett passou décadas dizendo que não entendia de tecnologia, que ficava longe de empresas que não conseguia analisar. Ele ficou de fora da Amazon, ficou de fora do Google, ficou de fora de praticamente toda a revolução digital dos anos 2000. E então, de repente, um movimento de 35 bilhões em APL, a maior posição da Berkshire em décadas. O que mudou? Aqui começa a ficar interessante. Buffett não comprou a APL como uma empresa de tecnologia. Ele comprou como uma empresa de consumo com um ecossistema impossível de replicar. A distinção parece sutil, mas é fundamental. Quando você compra uma empresa de tecnologia, você está apostando em inovação contínua, em ciclos de produto, em disrupção. Quando você compra uma empresa de consumo com ecossistema, você está apostando em algo completamente diferente. Você está apostando em aprisionamento. O usuário médio da Apple tem 3,3 dispositivos conectados ao ecossistema. 3,3. E cada novo produto que entra nesse ecossistema aumenta o custo de saída. Não financeiro, emocional e prático. Suas fotos no iCloud, suas mensagens no iMessage, sua playlist no Apple Music, seu histórico de saúde no Apple Watch. Isso não é tecnologia. Isso é infraestrutura pessoal. E Buffett entendeu isso antes da maioria. E tem um número que confirma essa tese melhor do que qualquer outro. A receita de serviços da Apple. Enquanto o mercado ficava obcecado com quantos iPhones a empresa vendia por trimestre, uma linha diferente do balanço estava crescendo silenciosamente. Serviços, App Store, Apple Pay, iCloud, Apple TV+, Apple Arcade. Esse segmento saiu de praticamente zero uma década atrás para representar uma fatia bilionária e crescente da receita total. E a margem desse segmento é muito maior do que a de hardware. Você sabia que a Apple tem mais de 1 bilhão de iPhones ativos no mundo? 1 bilhão. Se a Apple fosse um país, seria o terceiro mais populoso do planeta. E cada um desses usuários está potencialmente gerando receita recorrente de serviços todo mês. Buffett reconheceu isso e colocou 35 bilhões de dólares onde estava a boca. Mas aqui entra a tensão real, porque nem tudo nessa tese é linear. O bull case para a APL é claro: ecossistema inexpugnável, base de usuários leal, margem de serviços crescendo, buybacks agressivos que reduzem o número de ações e aumentam o lucro por ação. A empresa recomprou mais de 600 bilhões de dólares em ações próprias nos últimos 10 anos. 600 bilhões. Isso é uma transferência massiva de valor para os acionistas. E Buffett, com 40% do portfólio alocado em APL, captura uma fatia desproporcional disso. E tem mais. A Apple tem um dos balanços mais sólidos do mundo. Caixa líquido na casa das dezenas de bilhões. Isso dá a Amper a capacidade de sobreviver a crises, fazer aquisições estratégicas e continuar distribuindo capital, mesmo quando o mercado geral está em pânico. Mas aqui está o que pode tornar essa tese inteira errada. China. Esse é o elefante na sala que poucos analistas estão falando com a devida seriedade. A Apple tem exposição dupla à China, fabricação e receita. Mais de 90% dos iPhones são montados na China, principalmente pela Foxconn. E a China representa o segundo maior mercado de receita da Apple no mundo, atrás apenas das Américas. Num cenário de escalada de tensões geopolíticas entre Estados Unidos e China, e esse cenário não é hipotético, está acontecendo agora,
a Apple está exposta em duas frentes simultaneamente: restrições de exportação, tarifas ou uma proibição do iPhone na China, semelhante ao que aconteceu com alguns aplicativos americanos, poderiam impactar receita e cadeia de suprimentos ao mesmo tempo. E tem o risco doméstico americano também, pressão regulatória sobre a App Store. A Comissão Europeia já obrigou mudanças. O Departamento de Justiça dos USA tem investigações em andamento. Se a margem da App Store for forçada a cair, e pode ser, o crescimento de serviços desacelera. Então você tem dois cenários possíveis aqui. No primeiro, a Apple continua expandindo serviços, diversifica a cadeia de suprimentos para a Índia e outros países, mantém buybacks agressivos e a posição de Buffett se valoriza significativamente nos próximos anos. No segundo, tensões geopolíticas escalam, regulação aumenta e 35 bilhões de dólares alocados em 40% do portfólio viram um problema muito sério muito rápido. Enquanto o S&P 500 multiplicou por aproximadamente 3,5 vezes nos últimos 10 anos, a APL multiplicou por mais de 10 vezes no mesmo período. 10 vezes. Quem investiu R$100 mil em APL uma década atrás estava sentado em mais de 1 milhão hoje. Esse é o poder de identificar ecossistemas antes do mercado. A questão é, o mercado já precificou isso ou ainda tem espaço? Aqui está o insight que você precisa levar desse vídeo. Buffett não está comprando o próximo iPhone. Ele está comprando o direito de cobrar mensalmente de 1 bilhão de pessoas pelo privilégio de usar a infraestrutura digital que elas mesmas construíram ao longo dos anos. Isso é um modelo de negócio completamente diferente do que a maioria das pessoas pensa quando ouve empresa de tecnologia. A posição de 35 bilhões de dólares não é uma aposta em inovação. É uma aposta em inércia. Na inércia de 1 bilhão de usuários que tem custo emocional e prático altíssimo para sair do ecossistema. E, historicamente, apostar na inércia humana tem sido um dos trades mais lucrativos da história dos mercados. Mas agora uma pergunta que eu quero deixar para você pensar. Se Buffett, o investidor mais famoso do mundo, conhecido por concentração calculada, colocou 40% do seu portfólio de ações em EPR, qual é a lição real sobre concentração versus diversificação? Existe um nível de convicção que justifica quebrar as próprias regras? Deixa nos comentários o que você pensa sobre isso. Seria interessante ver onde a galera aqui do canal está nessa discussão. Este vídeo é apenas para